ontem o Ministério Público Federal do Distrito Federal decidiu arquivar a representação criminal contra o tenente-coronel Mauro Cid. Ele foi preso por suspeita de envolvimento no esquema de fraude dos cartões de vacinação do ex-presidente Bolsonaro e seus familiares. O militar ficou em silêncio durante todo o seu depoimento ao colegiado lá na CPI no último dia 11. Por 42 vezes o militar disse aos deputados e senadores que faria uso da prerrogativa de não se incriminar, que foi concedida a ele pelo Supremo Tribunal Federal. A defesa do tenente-coronel Mauro Cid comentou que o arquivamento da representação criminal da CPMI dos atos de 8 de janeiro contra o ex-ajudante de ordem da presidência foi certíssimo. O que eles dizem é o seguinte: o Ministério Público Federal manteve sólido e intocável o direito constitucional ao silêncio. Eu vou abrir aspas aqui para a nota dos advogados. Ninguém pode ser constrangido a responder algo que possa eventualmente lhe prejudicar, tendo em vista que isto configura indubitavelmente a base do princípio humanitário da não obrigação de constituir provas contra si mesmo, historicamente conquistado para afastar abusos do poder punitivo estatal. Fecho aspas aqui. Significa que o Mauro Cid, Kim Rafael, pode, é justo e lícito ter ficado totalmente em silêncio na frente dos deputados e senadores. E isso é uma previsão constitucional. Você tem liberdade em escolher se você quer falar realmente, fazer prova contra você, quer realmente confessar algo ou realmente ficar em silêncio. É uma garantia e que foi decidido para que ele, naquele momento, no seu depoimento, né, ele pudesse ficar. Foi um direito concedido a ele. Agora, o que mais me chama a atenção é que, se você pensar numa forma muito rasa e lógica, de que, cara, se a família Bolsonaro, o próprio Bolsonaro, não denunciou ele por ter sido supostamente se envolvendo ali na questão da fraude, da vacina dos familiares do Bolsonaro e do Bolsonaro, então quem somos nós para querer incriminar um cara que, se nem as possíveis vítimas por essa fraude de vacinação, né, não representou ele judicialmente ou criminalmente? Então, essa questão do Cid é muito mais apego pela perseguição do que efetivamente a aplicação da lei ou do direito. E isso Mas aqui se é aplicou a muito lei. temerário. Aqui se aplicou a lei. É claro, Perfeito. do direito ao silêncio, sim. Professor Jorge. Há uma outra decisão nessa mesma linha do ministro Dias Toffoli, quando tratava-se na CPI da pandemia, a investigação lá para o Ministério da Saúde e a compra dessa questão de vacinas. O ministro Toffoli justamente assegurou a uma das pessoas que era testemunha, chamada aí para prestar esclarecimento na CPI, esse direito ao silêncio. Segundo o ministro, está lá garantido no artigo 5º, inciso 63, né, da Constituição. Ninguém pode se autoincriminar. E aí, novamente, essa situação se repete. Quais são os limites desse direito ao silêncio? É sempre uma dúvida, né? Porque o coronel Mauro Cid, se negou, inclusive, a responder à idade, talvez preocupado com alguma consequência, não sabemos de que tipo, né? Você quer falar? Claro, eu queria ler na íntegra o artigo que o professor colocou, o inciso, o artigo 5º da Constituição, que diz o seguinte: o preso será informado de seus direitos, entre os quais os de permanecer calado, sendo assegurada a assistência da família e de advogado. Isso não tem interpretação relativa, é muito objetivo. Fernando Tupan, eu quero te ouvir sobre essa situação. Mauro Cid tem figurado no cenário como protagonista em várias coisas. E aí, o que você acha de tudo isso, Fernando? Tudo armação, Paulo Caetano, não tem nada. E falam aí é só balela, só encheção de linguiça, é só ódio, Paulo Caetano. Esse governo de ódio que, olha, veneno está escorrendo pela boca. Mas o que acontece? Claro que essas coisas acabam refletindo na política local. E a política local mostra o quê? Mostra que o Lula não está com a bola toda como os petistas, os esquerdistas estão pensando. Muita coisa está acontecendo. Por exemplo, o Lula é muito mais bobo
e fala mais besteira que o Bolsonaro, por exemplo. O Lula fala muito mais besteira que o Bolsonaro. O que acontece? Você vê o que toda viagem que o Lula faz para o exterior, quando volta, para em algum lugar e solta alguma bobagem. Não foi diferente dessa vez que ele voltou de Bruxelas. O que está acontecendo? O Lula virou uma fumacinha. Quem é o queridinho da América do Sul na Europa é o presidente do Chile, o Gabriel Boric, que fala contra a ditadura do Maduro e se coloca com posições progressistas e condena a Rússia, condena a invasão da Ucrânia. Então ele tem uma nova visão de socialismo, coisa que o Lula pensa no socialismo da década de 40, com o stalinismo em voga. É apenas isso, Paulo Caetano. É perseguição ao Cid, e olha, e aos poucos ele está derrubando tudo e o discurso da esquerda está se afundando. Porque até agora o Flávio Dino não foi, não teve nenhuma abertura de processo contra as declarações dele sobre a urna eletrônica. É isso, Paulo Caetano. Nós estamos precisando um pouco de paz e precisamos nos concentrar em tirar o brasileiro da pobreza. Não usar o cartão de crédito nas viagens pelo exterior, como o Lula fez, onde ele gastou 2,5 milhões, onde só num final de semana ali em Bruxelas, 500 mil reais no quarto para o Lula e para a esposa Janja da Silva. O Brasil precisa de casa, não de presidente passeando 37 dias nos últimos quase 7 meses de governo. Paulo Caetano. Professor, ele ficou em silêncio, sim. Pera aí, professor. Ângelo Rigon, depois o senhor vai ter direito. Vai, Ângelo. Olha a faca! É o seguinte, se ele fala, cai todo o esquema do governo anterior. Se ele fala, cai todo o esquema do Bolsonaro. Porque ele era ajudante de ordem. Você não sabe? Depois eu mando um zap você com os links. Não estou falando com você. Pelo amor de Deus. Outra coisa. Existe um rapaz que era chefe dele, que falava assim, transparência acima de tudo. Quem não deve, não teme. Agora, a lei permite. Se a lei permite você escalar de uma CPI, mas um dia ele vai ter que falar na justiça. Ele vai ter que falar. Ele não precisa falar, a justiça garantiu o silêncio. Peraí. Na CPI. Pro juiz ele vai ter que se explicar, ele vai ser julgado. Ele vai ter que uma hora contar, nem que foi uma mentira. Mas uma hora ele vai ter que abrir a boca. Ele está preso ainda, desde o dia 3 de maio. Exatamente, bem lembrado do Jorge. Ele continua preso e acha assim que ele devia seguir o que o chefe dele defendia todos os dias. Quem não deve, não teme. É transparência acima de tudo. Aí na frente de deputados, na frente de senadores, vira... Né? Deputados sérios, Tadinho. Senadores sérios. Eu até lembro o chefe fazia uma dele pergunta nessa séria, parte. séria. Falava uma coisa, investigação séria. mas fazia outra. Ou é a oposição? Ou é a dele. oposição? Ele falou assim, exatamente. Tá Infelizmente, o cara lá do Sudoeste do Paraná indo pra piorar a situação. Mas vamos lá. Você concluiu? Não, eu ia falar pro pessoal seguir o Kim Rafael no deixa no OnlyFans, final. mas eu prefiro deixar pro final. No OnlyFans Não vai, é então, boa. então vai, Eu Kim. vendo o pé lá, cuidado, Twitch, hein? vai, Kim, Não, vai. deixa o professor Jorge. Não, tô te dando ao direito a palavra. Não, a questão é o seguinte, a CPI, ela quebrou o sigilo do Cid e ameaçou com ações junto ao STF se ele não falasse alguma coisa. E ele ficou 8 horas lá em silêncio. Então, assim, que tipo de investigação é essa? Que tipo de investigação é essa? Não tem, não tem. Qual que é? É através de ameaças? Exato. Vai falar, se mas recusar olha... falar a propriedade é porque tá devendo até as Ué, cuecas. Até isso a é de prisão, publicidade. Mas eu concordo com você Publicidade. no sentido que até manter na prisão, como foi feito com outras pessoas, já é um tipo de ameaça pro cara falar. Não é? Não, aí não. É igual O Lava Jato, a situação aqui Lava Jato. no município com o médico, por exemplo. O cara foi afastado para não interferir na investigação. A prisão cautelar tem essa prerrogativa, para não interferir, porque tem vários depoimentos de vítimas. Então, é isso que se coloca. Aqui também está se apurando, tentando trazer todas as provas, denúncias, e para que ele não interfira. Se ele é o centro dessa operação esquema que todo mundo aborda, né? Ele precisa estar afastado dos demais. É por isso que existe. Então vamos ter que esperar. É isso. Professor,
Olha, há um erro quando a gente fala, ele ficou em silêncio 8 horas. Não, o Mauro Cid usou seu tempo para falar justamente sobre sua trajetória e que ele cumpria ordens aí do inelegível. É isso que ele coloca, né? E vai falando sobre sua história e que ele simplesmente, na esfera, ele dizia, das atribuições, não tinha nada que fazer, né? Participava, mas não mandava absolutamente nada, né? Fernando, Olha, Paulo Caetano, o professor falou inelegível, mas e o ex-presidiário? O que é pior? Aquele que passou a mão no dinheiro do pobre ou aquele que a esquerda se vingou? Nós temos que pensar o seguinte, um plano de vingança. Esse governo é revanchista ao extremo. Está parecendo a direita na ditadura militar. Lembra que houve uma perseguição inexplicável ao pessoal da esquerda? E agora, a esquerda que está no poder está fazendo a mesma coisa com a direita, a mesma coisa que fez em 73, caçando, tirando o mandato, querendo, é isso, tem que ser isso. Não pode. Juiz tem que pegar e ser o intermediador. Ele deve dar a última palavra. Não tem que ficar criando fatos para ajudar o partido que está no governo. Isso é muito difícil, Paulo Caetano.